Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta quinta-feira, dia 19 de fevereiro de 2026. Vamos aos destaques do nosso Café Vascaíno. Procura-se um camisa 10 para o lugar do Felipe Coutinho ainda nesta janela ou os investimentos vão ficar para o meio do ano? PH vai deixar ou não o Vasco da Gama? Afinal de contas, tem negociação com o Grêmio? Preparação para o jogo domingo. Newton Santos, 6 da tarde, ida, Vasco e Fluminense pela semifinal do Campeonato Estadual. E a repercussão pelo mundo sobre o pedido de rescisão unilateral feito pelo Felipe Coutinho. Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso Café Vascaíno. Então chega deixando o seu like, não esquece aquela mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante. Comenta o que você achou da saída do Coutinho, da repercussão que vem pela frente. Compartilha para geral e, claro, se é novo, dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, rumo a 237 mil amigos. Bom, domingo tem jogo, domingo tem jogo no Newton Santos às 6 da tarde, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro confirmou, contrariando até o que já vinha sendo pregado, utilizado, recomendado pelo BEP, mas o BEP também autorizou 3 grandes clubes jogando em estádios muito próximos no mesmo dia, dessa vez pôde, né? Curioso isso, né? Tudo porque o Flamengo não aceitou jogar na segunda-feira. E o Vasco com o Fluminense, então vão jogar no domingo às 6 da tarde no Newton Santos e o Flamengo no Maracanã às 8h30 da noite. Estádios próximos, não teremos confusão? Dá para dar segurança? Sei lá. Enfim, fato é que o primeiro jogo vai acontecer no Newton Santos. No outro domingo, aí sim no Maracanã, o mando do Fluminense, mas nas duas partidas meio a meio, o acordo está valendo, 50% para cada lado. O Vasco encara o Fluminense, só que o Fluminense vai ser o mandante, o Vasco ficando à esquerda e o Fluminense à direita, como já vem acontecendo nos últimos jogos. Para essa partida, o técnico Fernando Diniz, que segue no comando do time, segue com o respaldo da diretoria, que dá um prazo até a Copa do Mundo de forma perigosa para o trabalho do Diniz. Por que eu digo perigosa? Porque até a Copa do Mundo já vão ter passado 18 rodadas do Campeonato Brasileiro, vai ter acabado o estadual, vai ter começado a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Se acha que isso tudo vai ser legal, então nós vamos de 3 competições em andamento, né? Vão começar Copa do Brasil, Sul-Americana e rodar quase um turno de brasileiro. Se os resultados não vierem somente lá que vão avaliar, não acredito. Bom, vamos falar sobre Felipe Coutinho, a sua saída, né? E a busca por um camisa 10. Efetivamente vai acontecer ou não. Eu acho que já estão em casa, mas é um debate para daqui a pouco. A repercussão ainda da saída do Felipe Coutinho gerou repercussão porque muitos jogadores do Vasco foram até o perfil dele, que estava fechado para o público em geral, somente as pessoas que estavam selecionadas ali, os amigos dele, poderiam comentar. Mas assim, era esperado que todos do elenco do Vasco fossem lá comentar, porque o Felipe Coutinho é uma pessoa querida pelo grupo. Quem convive com o Felipe Coutinho só tem elogios para fazer e falar sobre ele, nada diferente. Agora, o que se discute não é a pessoa Felipe Coutinho, pelo menos eu aqui não discuti e não vi os influenciadores, né, como deixou muito claro no seu post de despedida, saiu de forma errada para mim o Coutinho, mas enfim, falando sobre o ser humano Coutinho, e sim sobre o jogador, que não entregou. Mas aí todos foram, né, em apoio a ele, até porque ele falou sobre saúde mental, que é sempre um problema. Imagino que com esse problema grave, que é um problema, que é a saúde mental, ele vai tirar um tempo, né? Só voltará a jogar no meio do ano, se é que vai voltar. Não vai fechar contrato com ninguém agora. Não vai jogar no Los Angeles Galaxy.
na MLS, não vai aceitar proposta de clubes brasileiros porque ele está passando por um problema grave, que não se resolve do dia para a noite. Entendo assim. Mas eu fiz uma live ontem, vou deixar inclusive aqui no final, se você quiser acompanhar, da ingratidão que eu vi nessa saída do Coutinho, por tudo que o torcedor fez. Foram 125 jogos com a camisa do Vasco, apenas 22 gols, 7 assistências, muito pouco. Se a gente pegar os números do Nenê, na primeira passagem ele fez 70 jogos, 37 gols e 4 assistências, ou seja, em menos da metade dos jogos que o Coutinho fez, o Nenê mais velho conquistou mais, conquistou inclusive estaduais, e foi importante muito mais do que o Felipe Coutinho. Culpa mais do Felipe Coutinho. Ah, mas ele esperava mais respaldo da diretoria. Desculpa. Eu vou ter que dar razão ao Tite, que em 2020 falou que ele é um menino mimado, que ele precisa de colo, apoio psicológico. Na boa. Acho que futebol permite muitas coisas. E uma delas é essa. Não, ele é um garoto mimado, precisa de colo. Mas na hora de assinar um contrato, de receber 4 milhões no Aston Villa, abrir mão de 2.300 para ganhar 1.700 no Vasco, não há mimo. Mas na hora que aceita o pedido de trazer Souza e Alex Teixeira, é o mimo. Menos, né? Vamos cobrar futebol, eficiência, bola na rede, ser decisivo em jogos importantes. Isso o Felipe Coutinho não foi. Pelo esquema do Diniz? Pode ser também. Só que o Diniz não foi o técnico dele o tempo todo. E ele não brilhou no tempo todo. Enfim, boa sorte ao Felipe Coutinho. Agora, alguns ex-jogadores, né, como o Souza, por exemplo, querendo aparecer. Souza não jogou absolutamente nada na volta ao Vasco, num favor pedido pelo Felipe Coutinho. Só ficou na palavra e continua na palavra. E outros jogadores, o DG se manifestar. Gente, um comentário do Garoni foi o que eu fiz também aqui, é perfeito. O clube não pode se curvar aos jogadores, o clube não tem que ser grato ao jogador. O jogador tem que ser grato ao Vasco por ter criado ele, por ter dado a oportunidade. Opa, o poste está mijando no cachorro? Não estou entendendo mais. Houve uma inversão dos valores? Nada justifica a violência, nada justifica invadir o perfil da esposa dele, da Inê, para poder comentar. Cara, você não quer que a torcida comente? É o estilão. Felipe Coutinho, respeito e vida que segue. Valeu, Coutinho, por nos decepcionar, porque criamos uma expectativa e decepcionamos. Antes de falar sobre o 10 que vem ou não, quero lembrar você que a Insider está bombando nesse mês de fevereiro, com um desconto super especial para você que é um comprador novo. Primeira vez que vai pintar no nosso site, vou deixar fixado aqui nos comentários o meu link para você ter tecnologia, conforto, praticidade para o seu dia a dia. Homens e mulheres, hein? Você quer ir para academia? Tem roupa para academia. Quer ir para uma reunião? Tem. Quer ir para o shopping com a família? Almoçar, jantar? Para uma reunião? Tem. Por quê? Conforto e praticidade tem nome que é Insider. Camisetas que você lava e usa imediatamente assim que seca sem passar? É praticidade. É tecnologia. Absorção de calor, evaporação do suor rapidamente. Tudo isso tem nome. É Insider. Conecte no nosso site e conheça muito mais sobre os produtos entregue em todo o Brasil. Insider eu visto, eu me sinto confortável e vou para todas as ocasiões com a Insider. Bom, nessa janela o Vasco investiu pesado. Só no ataque foram 100 milhões. Né? Marina Nestroça, Brenner, Spinelli, o próprio Rojas. Enfim, o Vasco investiu pesado para essa temporada. Claro que não bancou, não pagou tudo de uma vez, mas o Vasco já gastou muito nessa janela. A não ser que haja uma grande oportunidade, e o mercado não oferece tantas oportunidades agora, o Vasco irá trazer um 10. Há um entendimento interno de que o Rojas veio para ser o substituto do Coutinho e o Nuno joga melhor por dentro. Ou seja, Nuno, Andrés, Spinelli e Marino, Rojas, Andrés, Spinelli e Nuno são opções para o técnico Fernando Diniz. Por isso que eu acho que até 3 de março, que é quando fecha a janela, dificilmente o Vasco trará um camisa 10. Pode trazer? Pode. Há negociações em andamento? Há muitas observações, mas poucos nomes de qualidade e pouco recurso. Já no meio do ano, os recursos vão aumentar, até porque o orçamento é o outro
e as opções também. PH está negociando com o Grêmio. O Vasco não abriu nenhuma negociação com o Grêmio. O Grêmio já procurou o staff do PH para saber dele, como o Palmeiras o fez, e não houve negócio. Ah, mas o PH está desgastado internamente? Jamais. É um dos jogadores valorizados, que pode disputar a Copa do Mundo. Não está em alta nesse momento, mas pode disputar uma Copa do Mundo se recuperar o seu futebol. Então, assim, PH vai sair? Se ele quiser, sim. Todo jogador comanda uma negociação. Ele está de saco cheio do Diniz? Não tenho essa informação. Há um desgaste na relação dos jogadores com o Diniz? Claro que sim. Desgaste natural. É do ser humano você ter desgaste numa relação por um grito, por uma insatisfação, por um posicionamento, por uma fala. Acontece. É do dia a dia. Agora isso vai levar o PH a ir embora? Não sei. Não acho. Também se for, o Vasco já fez o seu valor. 10 milhões de euros. Alguém vai pagar isso no Brasil? Duvido. Forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Vou deixar os vídeos aqui que eu acho que são muito correlacionados a esse tema, né? O investimento que o Vasco fez, a live que eu fiz ontem sobre Felipe Coutinho, para você curtir um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha uma excelente quinta-feira e mais tarde eu volto. Tchau, tchau.